Karl Barth foi um dos teólogos mais influentes do século XX, conhecido por sua contribuição significativa à teologia protestante e por revitalizar o estudo da teologia cristã em resposta às crises culturais e religiosas de sua época. Nascido em 1886 em Basileia, na Suíça, e falecido em 1968, Barth teve uma carreira notável como professor e pensador, tornando-se uma figura central do movimento teológico conhecido como neo-ortodoxia. Barth desenvolveu sua obra em um contexto histórico marcado pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial. Ele rejeitou a teologia liberal predominante no século XIX e início do século XX, que enfatizava a razão humana e uma visão otimista do progresso moral e religioso. Em vez disso, ele propôs um retorno à centralidade da Bíblia como uma revelação de Deus, enfatizando a transcendência divina e a incapacidade do ser humano de compreender ou alcançar Deus por meio de esforços próprios. Principais obras. Karl Barth deixou um legado teológico vasto e profundo. Entre suas obras mais importantes estão Comentário à Epístola aos Romanos, 1919, ordenos em 922. Este trabalho foi um divisor de águas na teologia do século XX. Nele, Barth desafia a teologia liberal de sua época ao enfatizar a soberania de Deus e a distância radical entre Deus e a humanidade. Ele apresenta uma interpretação apocalíptica da Epístola de Paulo, focando na ação de Deus em Cristo para redimir o mundo. Dogmática da Igreja, Die Kirchliche Dogmatik, 1973. Esta é sua obra monumental e inacabada, que consiste em 13 volumes. Barth aborda todos os aspectos principais da teologia cristã, incluindo a doutrina de Deus, da criação, da revelação, da salvação e da escatologia. Ele enfatiza que Deus é conhecido apenas por meio de sua autorrevelação em Jesus Cristo e por meio da Escritura. A palavra de Deus e a palavra do homem. Uma coletânea de ensaios e sermões que reflete sua ênfase na autoridade da Bíblia como a palavra de Deus e na necessidade de uma fé que responda à graça divina. A humanidade de Deus. A humanidade de Deus. Um pequeno livro que reafirma a centralidade da encarnação de Cristo na teologia de Barth, destacando a proximidade de Deus com a humanidade e a relevância dessa proximidade para a vida cristã. Contribuições e impacto. Barth influenciou tanto teólogos quanto filósofos ao destacar a importância da revelação divina como o centro da teologia cristã, desafiando a tendência de integrar a teologia com filosofias contemporâneas. Sua abordagem também teve implicações éticas e políticas. Por exemplo, ele participou da resistência contra o nazismo como um dos autores da Declaração de Barmen, 1934, que rejeitava a influência do Estado na Igreja. Embora nem sempre seja considerado um filósofo da religião no sentido técnico, Barth dialogou com questões filosóficas profundas, especialmente no que diz respeito à relação entre fé e razão, revelação e conhecimento humano, e a natureza da existência humana diante de Deus. Sua obra continua sendo um ponto de referência para teólogos, pastores e estudiosos da religião. Karl Barth foi um dos teólogos mais influentes do século XX, conhecido por sua contribuição significativa à teologia protestante e por revitalizar o estudo da teologia cristã em resposta às crises culturais e religiosas de sua época. A neo-ortodoxia foi uma vertente teológica que emergiu no início do século XX, principalmente como uma resposta à teologia liberal do século XIX e ao contexto histórico das duas grandes guerras mundiais. Ela buscou resgatar aspectos centrais da teologia reformada e luterana, especialmente a ênfase na transcendência de Deus, na centralidade da revelação bíblica e na dependência humana da graça divina para a salvação. Essa corrente é muitas vezes associada a nomes como Karl Barth, Emil Brunner e, em menor medida, Reinhold Niebuhr, mas Barth é amplamente reconhecido como o líder e principal articulador dessa escola. Contexto e características principais. A neo-ortodoxia surgiu em reação a duas influências dominantes na teologia da época. 1. Teologia liberal. Dominante no século XIX, a teologia liberal, influenciada por pensadores como Friedrich Schleiermacher e Albrecht Ritschl, enfatizava a experiência religiosa humana, a ética cristã e a harmonia entre razão e fé. Ela tinha uma visão otimista do progresso humano e da moralidade, muitas vezes diluindo a ideia de pecado e da dependência do homem de Deus. Crise cultural e teológica.
A Primeira Guerra Mundial e a ascensão de regimes totalitários como o nazismo expuseram as falhas do otimismo liberal e da confiança na capacidade humana de criar uma sociedade justa. Nesse contexto, a neo-ortodoxia emergiu como uma teologia que sublinhava o contraste radical entre Deus e o ser humano. As principais características da neo-ortodoxia incluem soberania e transcendência de Deus. A neo-ortodoxia reafirma a distância ontológica entre Deus e a humanidade. Deus é soberano e transcendente, não sendo reduzido às categorias humanas de pensamento ou experiência. Centralidade da revelação. A teologia neo-ortodoxa enfatiza que Deus só pode ser conhecido por meio de sua autorrevelação, principalmente nas Escrituras e em Jesus Cristo. A razão humana, limitada pelo pecado, não pode alcançar a compreensão de Deus por si só. Diagnóstico do pecado. A neo-ortodoxia rejeita o otimismo antropocêntrico do liberalismo, enfatizando a corrupção e a alienação do ser humano em relação a Deus devido ao pecado. Somente pela graça de Deus é possível a redenção. Cristocentrismo. Em vez de começar pela experiência ou pela razão humana, a neo-ortodoxia coloca Jesus Cristo como o centro da teologia. Ele é a revelação definitiva de Deus e a chave para entender a relação entre Deus e a humanidade. A importância de Karl Barth. Karl Barth foi o teólogo mais influente da neo-ortodoxia e o responsável por sua formulação teórica mais robusta. Sua contribuição pode ser entendida em vários níveis. 1. Rejeição ao liberalismo teológico. Barth começou sua carreira no contexto da teologia liberal, mas sua experiência pastoral durante a Primeira Guerra Mundial, combinada com sua leitura crítica da Epístola aos Romanos, levou-o a romper com essa tradição. Seu comentário à Epístola aos Romanos, 919 e 22, marcou o início da neo-ortodoxia ao sublinhar a soberania absoluta de Deus e a revelação como o ponto de partida da teologia. 2. Dogmática da Igreja. Esta obra monumental sintetiza sua abordagem teológica, colocando a doutrina cristã em um framework centrado na revelação. Barth enfatiza que a teologia é uma resposta humana à palavra de Deus, e não uma construção baseada na razão ou experiência. Resistência ética e política. Barth também aplicou seus princípios teológicos a questões práticas. Ele foi um dos autores da Declaração de Barmen, que denunciou a subordinação das igrejas ao regime nazista, reafirmando a soberania de Cristo sobre a igreja. 4. Influência teológica e ecumênica. Apesar de algumas críticas, a obra de Barth continua influente. Ele ajudou a revitalizar a teologia cristã no século XX e dialogou com outras tradições, inspirando debates sobre a relação entre teologia e filosofia, fé e política, além de influenciar o movimento ecumênico. Críticas à neo-ortodoxia. Embora amplamente respeitada, a neo-ortodoxia enfrentou críticas de várias frentes. Fundamentalistas. Criticaram Barth por não defender uma visão estritamente literal da Bíblia. Liberais. Rejeitaram sua ênfase na transcendência de Deus e na incapacidade da razão humana. Existencialistas e secularistas consideraram sua teologia excessivamente dogmática e desconectada da vida prática. Apesar dessas críticas, a neo-ortodoxia, e em particular a obra de Barth, representaram uma das maiores tentativas do século XX de renovar a teologia cristã em face dos desafios modernos, sem abrir mão de sua base bíblica e doutrinária. Karl Barth viveu em um contexto social e religioso profundamente marcado por transformações culturais, políticas e espirituais no início e meados do século XX. Esses fatores moldaram sua teologia e ajudaram a definir o movimento da neo-ortodoxia que ele liderou. Contexto social e político. A Primeira Guerra Mundial dos 14 de 1918. Barth testemunhou o impacto devastador da Primeira Guerra Mundial, que desafiou o otimismo prevalente sobre o progresso humano. Ele ficou especialmente desiludido ao ver muitos de seus professores e líderes religiosos alemães apoiando a guerra, assinando o Manifesto dos 93 Intelectuais Alemães, que justificava a ação militar como um dever moral e cultural. Esse evento o levou a questionar a teologia liberal, que havia influenciado sua formação inicial, por ser incapaz de oferecer uma resposta crítica às tragédias do período. A ascensão de regimes totalitários. A crise econômica e política após a Primeira Guerra Mundial criou terreno fértil para o crescimento de movimentos autoritários como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália.
Barth, atuando como professor na Alemanha durante a ascensão de Adolf Hitler, foi um dos primeiros teólogos a resistir à influência do regime sobre a Igreja. Ele participou da elaboração da Declaração de Barmen, 1934, que reafirmava a autoridade de Cristo sobre a Igreja, em oposição à tentativa nazista de subordinar as igrejas ao Estado. A Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Durante o conflito, Barth voltou para a Suíça e continuou a se opor ao nazismo, mantendo-se comprometido com os princípios éticos derivados de sua teologia. Ele insistiu que a Igreja tinha um papel profético de desafiar injustiças sociais e políticas. Contexto religioso. Teologia liberal. Barth cresceu no auge da teologia liberal, influenciada por Friedrich Schleiermacher, Albrecht Hitchell e outros. Essa corrente enfatizava a experiência religiosa pessoal, a ética cristã e uma visão otimista da capacidade humana de alcançar a verdade e o bem. No entanto, Barth sentiu que o liberalismo havia falhado em lidar com a realidade do pecado humano e com a profundidade da crise espiritual do início do século XX. Secularização. O período foi marcado por um avanço contínuo da secularização na Europa, com o enfraquecimento da influência das igrejas nas questões públicas e privadas. Muitos intelectuais passaram a buscar respostas nas ciências, na filosofia e em ideologias políticas, como o marxismo e o existencialismo. Conflitos dentro do protestantismo. O protestantismo europeu enfrentava tensões internas, incluindo o confronto entre movimentos liberais fundamentalistas e os que buscavam um equilíbrio entre tradição e modernidade. Barth se posicionou como uma voz que rejeitava tanto o liberalismo quanto o fundamentalismo, propondo uma teologia centrada na soberania de Deus e na revelação bíblica. Influências filosóficas e teológicas. Barth também estava inserido em um contexto intelectual em que as ideias de filósofos como Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Søren Kierkegaard e Friedrich Nietzsche influenciavam o pensamento europeu. Ele rejeitou o idealismo hegeliano e o humanismo kantiano, mas foi profundamente influenciado por Kierkegaard, especialmente sua ênfase na transcendência de Deus e na necessidade de uma resposta existencial e pessoal à revelação divina. Resumo do impacto no pensamento de Barth. Esse contexto levou Barth a formular uma teologia que rejeitava o antropocentrismo do liberalismo e colocava Deus no centro da vida cristã. Ele viu a teologia como uma resposta ao Deus que fala por meio da Escritura e da pessoa de Jesus Cristo. Sua obra desafiou tanto a Igreja quanto a sociedade a reconsiderarem a relação entre Deus e o mundo, especialmente em tempos de crise. Suas afirmações estão corretas e capturam bem o panorama histórico e teológico que levou Karl Barth a emergir como uma das figuras centrais da neo-ortodoxia, em resposta à teologia liberal. Para explorar melhor essas ideias, podemos analisar o contexto em que a teologia liberal surgiu, sua interação com o racionalismo e o impacto na vida cristã, além de como a obra de Barth foi uma resposta contundente a esses desafios. A teologia liberal e o racionalismo. A teologia liberal surgiu no século XIX como uma tentativa de reconciliar a fé cristã com os avanços da ciência, da filosofia e da crítica histórica. Influenciada pelo iluminismo e pelo racionalismo, ela buscava adaptar o cristianismo a um mundo em rápida transformação, moldado pelo progresso científico e pelo questionamento das bases tradicionais da autoridade religiosa. Algumas características principais da teologia liberal incluem ênfase na razão e na experiência humana. Sob a influência de pensadores como Friedrich Schleiermacher, a religião foi reinterpretada como uma questão de sentimento e experiência interior, em vez de uma obediência a dogmas ou doutrinas sobrenaturais. Crítica histórica da Bíblia. A teologia liberal acolheu os métodos da crítica histórica, que tratavam os textos bíblicos como produtos da cultura e da história, reduzindo sua autoridade como palavra de Deus. Muitos eventos bíblicos passaram a ser lidos como mitos ou metáforas. Visão otimista do ser humano. Havia uma confiança no progresso moral e espiritual da humanidade. O pecado era visto mais como uma fraqueza ou falta de conhecimento do que como uma alienação radical de Deus. Reinterpretação dos dogmas. Dogmas tradicionais, como o nascimento virginal de Jesus, a ressurreição e a expiação, foram reinterpretados de forma simbólica ou ética para torná-los mais aceitáveis à luz do pensamento moderno. O impacto da teologia liberal.
Embora a teologia liberal tenha buscado preservar a relevância do cristianismo em um mundo cada vez mais secularizado, ela teve consequências significativas. Secularização da vida cristã. Ao priorizar a ética e a experiência humana, a teologia liberal enfraqueceu a dimensão transcendente e espiritual da fé cristã. A religião tornou-se, em muitos casos, uma filosofia de vida moral ou meio de transformação social. Perda da centralidade da revelação divina. A ênfase na crítica histórica e no simbolismo dos textos bíblicos minou a crença na Bíblia como a palavra de Deus. Isso afastou muitos fiéis que sentiam que os fundamentos de sua fé estavam sendo desconstruídos. Resposta limitada aos dilemas do século XX. A visão otimista da teologia liberal foi abalada pela brutalidade da Primeira Guerra Mundial e pela ascensão de regimes autoritários. Muitos perceberam que o progresso humano não era suficiente para lidar com as profundezas do mal e da alienação. Karl Barth e sua resposta à teologia liberal. Karl Barth, formado no contexto da teologia liberal, tornou-se um crítico feroz de suas premissas após sua experiência pastoral durante a Primeira Guerra Mundial. Ele percebeu que a teologia liberal havia falhado em abordar a seriedade do pecado humano e a soberania de Deus. Sua obra foi, em muitos sentidos, uma tentativa de resgatar a centralidade da revelação e a transcendência de Deus, articulando uma nova visão da teologia cristã. Barth reagiu à teologia liberal de várias maneiras. Centralidade da revelação divina. Em oposição à visão humanista da teologia liberal, Barth argumentou que Deus só pode ser conhecido por meio de sua autorrevelação, especialmente em Jesus Cristo. A Bíblia, para ele, é o testemunho dessa revelação e não um mero produto da história ou da cultura. Crítica ao otimismo antropocêntrico. Barth rejeitou a ideia de que a humanidade, por meio da razão ou da moralidade, pudesse alcançar Deus. Ele destacou a realidade do pecado humano e a alienação de Deus, enfatizando que a salvação é um ato unilateral da graça divina. Cristocentrismo. Para Barth, Jesus Cristo é o centro de toda a teologia e da relação entre Deus e o mundo. Ele afirmou que a fé cristã não pode ser reduzida a uma ética ou a uma filosofia. Ela é uma resposta ao encontro com o Deus vivo em Cristo. Dogmática como resposta. Sua obra monumental, Dogmática da Igreja, é uma reafirmação dos fundamentos da teologia cristã. Barth não apenas revisitou os dogmas tradicionais, mas os apresentou como verdades vivas, profundamente relevantes para a fé e a prática cristã. O legado de Barth. A obra de Karl Barth revitalizou o cristianismo protestante, resgatando sua dimensão espiritual e dogmática. Ele devolveu ao cristianismo a ênfase em Deus como sujeito ativo na história e no encontro humano, reorientando a teologia para além das limitações impostas pelo racionalismo e pelo liberalismo. Barth também inspirou novos debates teológicos e filosóficos, promovendo uma teologia que não se esquiva dos avanços científicos e culturais, mas que mantém a transcendência e a soberania de Deus como centrais. Sua crítica ao antropocentrismo continua a desafiar tanto liberais quanto conservadores, apontando para a necessidade de uma teologia que se baseie na revelação divina, em vez de nos desejos ou capacidades humanas. Sim, as afirmações estão corretas. E Karl Barth desempenhou um papel significativo em resistir aos regimes totalitários, especialmente o nazismo na Alemanha, utilizando sua teologia como base para essa resistência. Essa oposição não foi apenas teórica, mas também prática, envolvendo sua atuação na redação de documentos como a Declaração de Barmen e sua postura pública contra o controle estatal das igrejas, o contexto político e ideológico. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha enfrentou uma crise profunda, marcada por instabilidade econômica, humilhação nacional pelo Tratado de Versalhes e crescente desilusão com as instituições democráticas. Essa situação abriu caminho para o crescimento de ideologias autoritárias, culminando na ascensão do Partido Nazista ao poder em 1933, sob a liderança de Adolf Hitler. O regime nazista procurou controlar todos os aspectos da vida pública e privada, incluindo as igrejas. No caso do protestantismo, o objetivo era unificar as várias denominações em uma Igreja do Reich, que estivesse subordinada ao Estado e promovesse os ideais do nazismo. Muitos líderes cristãos foram seduzidos por essa proposta, acreditando que poderiam colaborar com o regime para fortalecer a Alemanha. Controle estatal sobre as igrejas. O regime nazista usou várias estratégias para subjugar as igrejas.
apoiando líderes simpáticos ao nazismo. O regime promoveu a nomeação de líderes eclesiásticos que apoiavam a ideologia nazista, criando o movimento dos cristãos alemães. Este grupo defendia a adaptação do cristianismo à ideologia nazista, reinterpretando elementos centrais da fé, como a pessoa de Jesus, sob uma ótica nacionalista e antissemita. 2. Repressão aos dissidentes. Líderes e igrejas que se opunham ao nazismo enfrentaram perseguição, com muitos sendo presos, destituídos de seus cargos ou forçados ao exílio. 3. Manipulação da doutrina cristã. Os cristãos alemães tentaram adaptar o cristianismo ao nacionalsocialismo, rejeitando as raízes judaicas da Bíblia e apresentando Jesus como um herói ariano, desconectado de sua identidade histórica. A resistência de Karl Barth. Karl Barth foi uma das vozes mais proeminentes contra essa tentativa de subjugação da Igreja pelo Estado. Ele acreditava que a Igreja não podia servir a nenhum poder terrestre, mas apenas a Deus, revelado em Jesus Cristo. Essa convicção teológica levou Barth a resistir ativamente ao regime nazista. Declaração de Barmen, 1934. Barth foi um dos principais autores da Declaração Teológica de Barmen, um documento central da resistência cristã ao nazismo. A declaração afirmava que Cristo é o único Senhor da Igreja. Nenhuma autoridade humana, incluindo o Estado, pode usurpar o lugar de Cristo como cabeça da Igreja. A Igreja não pode ser subordinada ao Estado. A declaração rejeitava a ideia de que o Estado pudesse determinar o conteúdo da fé cristã ou controlar as estruturas eclesiásticas. Separação entre evangelho e ideologia. A declaração de Barmen rejeitava explicitamente qualquer tentativa de misturar a mensagem cristã com ideologias políticas. Este documento tornou-se o marco da Igreja Confessante, um movimento de igrejas e líderes protestantes que resistiram ao controle nazista. 2. Exílio e consequências pessoais. Em 1935, devido à sua oposição aberta ao regime, Barth foi demitido de sua cátedra na Universidade de Bonn. Ele se recusou a fazer o juramento de lealdade a Hitler, exigido de todos os funcionários públicos. Barth retornou à Suíça, onde continuou a escrever e pregar contra o nazismo. 3. Teologia como resistência. A teologia de Barth forneceu uma base espiritual e intelectual para resistir ao totalitarismo. Ele insistiu que a soberania de Deus não podia ser comprometida por nenhum poder terreno e que a Igreja deveria ser a voz profética contra a injustiça, mesmo diante de perseguições. O impacto e o legado da resistência de Barth. A resistência de Karl Barth não apenas contribuiu para a luta contra o nazismo, mas também influenciou o pensamento teológico e político no pós-guerra. Ele ajudou a rearticular o papel da Igreja como uma força crítica na sociedade, comprometida com a justiça e a dignidade humana. Após a Segunda Guerra Mundial, Barth continuou a defender a necessidade de uma igreja independente e comprometida com a verdade do Evangelho. Sua obra também inspirou movimentos de resistência em outros contextos autoritários, mostrando que a fé cristã, corretamente entendida, não pode ser usada como instrumento de opressão, mas como um chamado à liberdade e à fidelidade a Deus. A influência das obras de Karl Barth e do movimento da neo-ortodoxia foi profunda no protestantismo global, especialmente em igrejas que buscavam uma alternativa tanto à teologia liberal quanto ao fundamentalismo. Nos Estados Unidos, essa influência foi particularmente evidente em denominações reformadas e presbiterianas, mas também atingiu outras correntes do protestantismo histórico. A influência da neo-ortodoxia de Karl Barth. A neo-ortodoxia de Barth trouxe uma renovação teológica que reorientou igrejas e seminários em torno de questões fundamentais da fé cristã. As características principais dessa influência incluem redescoberta da soberania de Deus. Barth enfatizou que Deus é totalmente outro e não pode ser manipulado ou definido pelos seres humanos. Esse foco ajudou a revitalizar o senso de reverência e dependência nas igrejas. Cristocentrismo. A ênfase de Barth em Jesus Cristo como o centro da revelação divina trouxe um retorno ao essencial da fé cristã, especialmente em denominações que haviam se distanciado do foco em Cristo devido à influência da teologia liberal. Autoridade da Escritura. Embora Barth rejeitasse uma visão literalista ou fundamentalista da Bíblia, ele a considerava a principal testemunha da revelação de Deus. Sua abordagem dialética à Escritura influenciou o ensino bíblico em muitas denominações,
ao equilibrar crítica histórica com espiritualidade profunda. Resposta ao secularismo. Em um contexto de crescente secularização, a teologia de Barth forneceu às igrejas um fundamento teológico sólido para responder aos desafios do mundo moderno, sem comprometer as bases da fé cristã. Denominações protestantes influenciadas por Barth. 1. Igrejas reformadas e presbiterianas. A tradição reformada teve uma afinidade natural com a teologia de Barth, dado seu foco histórico na soberania de Deus e na centralidade de Cristo. Nos Estados Unidos, a Igreja Presbiteriana foi uma das principais denominadas influenciadas por sua obra. Seminários como o Princeton Theological Seminary adotaram muitas das ideias barthianas, especialmente durante o século XX, renovando a formação de pastores e teólogos. 2. Luteranismo. Embora Barth fosse teologicamente distinto de muitos luteranos, sua ênfase na palavra de Deus ressoou entre aqueles que buscavam revitalizar o luteranismo frente à secularização e ao liberalismo teológico. Alguns teólogos luteranos, como Paul Tillich e Dietrich Bonhoeffer, que também resistiu ao nazismo, dialogaram de perto com as ideias de Barth. Igrejas congregacionais e batistas. Algumas igrejas congregacionais e batistas, especialmente as mais ligadas ao pensamento acadêmico e teológico, também absorveram elementos da neo-ortodoxia. A ênfase de Barth na Bíblia, como testemunha da revelação divina, teve impacto em seminários que buscavam uma abordagem equilibrada entre fé e crítica acadêmica. 4. Metodismo. O metodismo nos Estados Unidos, tradicionalmente mais ligado a questões sociais e éticas, também foi influenciado pela teologia de Barth, especialmente na reafirmação da centralidade de Cristo e na renovação da pregação como um encontro com a palavra viva de Deus. 5. Movimentos ecumênicos. A teologia de Barth influenciou movimentos ecumênicos, como o Conselho Mundial de Igrejas, onde seu foco na soberania de Deus e na unidade da Igreja como corpo de Cristo ajudou a moldar debates teológicos e a busca por cooperação entre denominações. Exemplos práticos de influência. Educação teológica. Seminários e faculdades teológicas em todo o mundo ocidental incorporaram as ideias de Barth em seus currículos, promovendo uma formação teológica mais robusta e biblicamente fundamentada. Liturgia e pregação. Muitas igrejas renovaram sua pregação e liturgia à luz da teologia de Barth, enfatizando a centralidade de Cristo e o poder transformador da palavra de Deus. Engajamento social. Inspirados pela postura ética de Barth, algumas igrejas protestantes adotaram uma visão mais profética em relação às questões sociais, desafiando injustiças e resistindo ao controle estatal ou ideológico. Conclusão. A teologia de Karl Barth foi instrumental em revitalizar o protestantismo do século XX, especialmente em denominações reformadas e presbiterianas. Ela ofereceu uma alternativa às tensões entre liberalismo e fundamentalismo, promovendo uma fé centrada em Deus, profundamente bíblica e relevante para os desafios do mundo moderno. Igrejas e seminários reformados, luteranos e metodistas foram particularmente influenciados, moldando o pensamento cristão em uma época de transição cultural e espiritual. O movimento fundamentalista surgiu no final do século XIX e início do século XX como uma reação ao liberalismo teológico, buscando reafirmar os fundamentos tradicionais da fé cristã. No entanto, o fundamentalismo e a neo-ortodoxia de Karl Barth, embora ambos tivessem o liberalismo teológico como adversário comum, divergiam significativamente em seus pressupostos teológicos, metodologias e objetivos. O fundamentalismo respondeu às ideias de Barth com críticas, ainda que houvesse alguns pontos de convergência entre os dois. Pontos de convergência entre Barth e o fundamentalismo. 1. Rejeição da teologia liberal. Tanto Barth quanto os fundamentalistas criticaram o liberalismo teológico por sua ênfase na razão humana e na experiência como base para a fé. Ambos viam a teologia liberal como uma ameaça à essência do cristianismo, especialmente no que diz respeito à centralidade de Deus e à autoridade da Bíblia. 2. Reconhecimento do pecado humano. Barth e os fundamentalistas concordavam que a visão otimista da teologia liberal sobre a humanidade era inadequada. Ambos destacavam a gravidade do pecado e a necessidade da redenção divina. 3. Centralidade de Cristo. Barth e os fundamentalistas viam em Jesus Cristo a peça central do cristianismo. Para ambos, a obra de Cristo na cruz era fundamental para a reconciliação entre Deus e a humanidade.
Pontos de divergência entre Barth e o fundamentalismo. 1. A autoridade da Bíblia. Os fundamentalistas adotavam uma visão inerrante e literalista da Bíblia, afirmando que as Escrituras são infalíveis em todas as suas partes, incluindo ciência e história. Eles rejeitavam qualquer forma de crítica histórica que pudesse questionar a inspiração divina do texto. Barth, por outro lado, tinha uma visão dialética da Bíblia. Ele a via como um testemunho da revelação de Deus, mas não como a própria revelação. Para Barth, a Bíblia era falível como documento humano, mas tornava-se a palavra de Deus quando usada pelo Espírito Santo para revelar Cristo. Esse posicionamento foi alvo de críticas dos fundamentalistas, que consideravam a abordagem de Barth ambígua ou insuficientemente rigorosa. 2. Método teológico. O fundamentalismo tendia a ser dogmático e fixado na defesa de doutrinas específicas, como a literalidade do Gênesis, o nascimento virginal de Cristo e a ressurreição física. Barth rejeitava a teologia sistemática tradicional e preferia uma abordagem mais dinâmica e dialética. Ele via a teologia como um processo contínuo de ouvir a revelação de Deus e responder a ela, o que o distanciava do dogmatismo fundamentalista. Número 3. Interpretação da história e cultura. Os fundamentalistas geralmente mantinham uma postura defensiva em relação à modernidade, resistindo aos avanços da ciência e às mudanças culturais que consideravam contrárias à fé. Barth, embora crítico do liberalismo e do secularismo, estava mais aberto ao diálogo com a cultura contemporânea e via na teologia um caminho para engajar e desafiar o mundo moderno, sem comprometer a soberania de Deus. 4. Postura escatológica. Muitos fundamentalistas eram dispensacionalistas e focavam intensamente na interpretação literal das profecias bíblicas, como o retorno iminente de Cristo. Barth rejeitava o dispensacionalismo e abordava a escatologia de forma mais teológica e menos especulativa, vendo-a como a consumação da história na soberania de Deus. Críticas dos fundamentalistas a Karl Barth. Os fundamentalistas frequentemente criticaram Barth por considerarem sua teologia inadequada em relação à autoridade da Bíblia e ao papel dos dogmas. Algumas das críticas principais foram: 1. Ambiguidade na doutrina bíblica. A visão de Barth de que a Bíblia contém erros humanos foi vista como um compromisso inaceitável com a crítica histórica e uma ameaça à integridade da Escritura. 2. Falta de clareza dogmática. Os fundamentalistas acusaram Barth de ser teologicamente vago, especialmente em questões como a inerrância bíblica e a doutrina da eleição. Para eles, Barth não defendia de forma clara as doutrinas fundamentais. 3. Desconforto com a abordagem dialética. A teologia dialética de Barth, que enfatizava as tensões e paradoxos na revelação de Deus, foi considerada por muitos fundamentalistas como subjetiva ou inconsistente. O impacto das críticas. Apesar das críticas, a teologia de Barth teve influência em alguns setores do fundamentalismo, especialmente na renovação de líderes que buscavam uma alternativa ao literalismo extremo sem cair no liberalismo. Além disso, Barth ajudou a criar um espaço para uma teologia protestante mais robusta e engajada, que desafiava tanto os excessos do liberalismo quanto os dogmas inflexíveis do fundamentalismo. Conclusão. Enquanto Karl Barth e o fundamentalismo compartilhavam o objetivo de defender a fé cristã contra as influências do liberalismo, suas abordagens teológicas eram profundamente diferentes. Barth ofereceu uma visão mais equilibrada e dinâmica, centrada na soberania de Deus e na revelação em Cristo, o que contrastava com o literalismo e o dogmatismo rígido do fundamentalismo. As críticas fundamentalistas a Barth refletem essas diferenças de visão, mas também destacam a complexidade de seu impacto no protestantismo do século XX.